Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra da verdade, esta palavra que cura, que salva e que liberta. Liberta da mentira, do engano, das trevas, da corrupção do pecado e da morte. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer na vida de cada um de nós, nós que acreditamos na sua palavra, no seu evangelho e naquilo que ele fez por todos nós. Morte e ressurreição, para que todos aqueles que crê venham ter vida e vida eterna e vida em abundância. E a palavra hoje está no livro de Romanos, capítulo 2, a partir do verso 1. E a palavra, ela nos diz assim: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não se importando quem você é, pois naquilo que condena o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. E aqui, igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, a palavra ela já começa a nos revelar que é impossível um ser humano julgar o outro, apontar os erros do outro. Porque a palavra está dizendo que naquilo que a gente condena o nosso próximo, nós estamos condenando a si mesmo. Por que a palavra está dizendo isso? Porque só existe um que pode julgar. Só existe um que tem um juízo perfeito e ele tem capacidade e poder para julgar. E esse é Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Porque quando Jesus Cristo veio para esta terra, ele não se contaminou com o pecado. Ele não nasceu da semente pecadora, como toda a raça humana é nascido de uma semente pecadora, pecaminosa, a semente de Adão. Adão pecou e toda a raça humana, quando ela já nasce debaixo do pecado. Ela já nasce condenados à morte e ao pecado. Mas Jesus Cristo, quando ele veio para esta terra, ele veio de uma outra semente, a semente de Deus, uma semente pura, limpa, não foi corrompido, não teve corrupção em Jesus Cristo. Por isso que ele, sim, ele tem capacidade e poder para julgar. Mas o ser humano, ele não pode e não tem capacidade. E em outro sentido, ele é o juiz. Então, quando os seres humanos começam a julgar uns aos outros, está tomando o lugar de Deus. Porque o lugar, realmente, esse mérito só pertence a Deus. O julgar, o condenar, só pertence a Deus. E por que ele vai fazer isso? Porque ele deixou a sua palavra para que todos aqueles que ouvem a palavra, aceitem a sua palavra e através da própria palavra existe uma mudança de vida. Então, por isso que a palavra diz que nós não podemos julgar. Somos indesculpáveis quando a gente julga o nosso próximo. Mas Deus, ele sim, ele tem capacidade para julgar. E presta atenção, igreja, no que fala o versículo 2. E no verso 2 diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então existe uma verdade. E todos aqueles que creem na verdade, aceitam a verdade, não vão ser julgados. Esse julgamento não é para aqueles que aceitaram as verdades, mas sim para aqueles que não aceitam a verdade e ainda continuam praticando aquilo que praticavam antes, mesmo depois de conhecer a verdade. E na continuidade do mesmo versículo diz assim, igreja: contra os que praticam tais coisas. Então existe verdades, está no evangelho. Mas as pessoas ouvem a verdade e não aceitam a verdade. E aí continuam praticando coisas que vai ser julgado, que vai ter um juízo. Mas esse juízo, só quem pode julgar é Deus, é Jesus. Nós, como seres humanos, a palavra diz, por isso você é indesculpável quando julga os outros. Nós somos indesculpáveis. Nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade. Porque todos nascemos debaixo do pecado. E mesmo lavado e purificado com o sangue de Cristo, nós ainda estamos nesta carne mortal, pecadora. Esta carne que veio de Adão. Esta semente adâmica, ela continua na nossa carne pecadora. Por isso que a palavra diz, pois naquilo que julga o outro, você está condenando
a si mesmo. Então não podemos julgar. Existe um juiz e ele sim pode julgar. Contra o quê? As suas verdades. Como diz no verso 2, bem sabemos que o juízo de Deus, vai existir um juízo de Deus, é segundo a verdade. É quem ouve a verdade e não aceita as suas verdades. E diz contra os que praticam tais coisas. E aí, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, você fica se perguntando que tais coisas? E voltando um pouquinho para o mesmo livro de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 28, a palavra vai nos explicar, vai nos ensinar quais são essas tais coisas que as pessoas ouvem o evangelho, entendem, compreendem e não aceitam. Então, é para essas pessoas o julgamento de Deus. O julgamento de Deus não é para todos. O julgamento de Deus é para aqueles que ouvem a palavra, entendem, compreendem e não aceitam. Estão debaixo do juízo de Deus, como a palavra aqui vai dizer. E no verso 28, capítulo 1 do livro de Romanos, verso 28 nos diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Então houve um conhecimento, houve um entendimento e não aceitaram. Desprezaram o conhecimento de Deus. Por isso que vai haver um juiz, por isso que vai haver um julgamento. Por quê? A palavra no título dessa mensagem é o justo juízo de Deus. Ele é justo. Ele vai julgar. Ele tem capacidade de julgar. E a palavra diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Preste atenção, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. O próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticar coisas que não convêm. Então ouviram o evangelho, ouviram as verdades, não aceitaram, desprezaram, e o próprio Deus, não foi o diabo, não foi o homem, não foi o pastor, foi o próprio Deus. O próprio Deus, a palavra está dizendo, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticar coisas que não convêm. Todas as pessoas vão ouvir o evangelho da verdade. Todas as pessoas, não vai ficar ninguém na terra sem ouvir o evangelho. Porque para Deus ser um juiz justo, é necessário que as pessoas conheçam a verdade. Como aqui a palavra está dizendo, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Teve o conhecimento, ouviram a verdade, mas desprezaram o conhecimento de Deus. E aí a palavra diz, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável para praticar coisas que não convêm. E aí, igreja, a partir do verso 29, a palavra ela começa a nos revelar. Pessoas que já ouviram a palavra, esta palavra não é para aqueles que ainda não ouviram, que ainda não entenderam, que ainda não compreenderam. Esta palavra é para crentes que já ouviram, já entenderam, já compreenderam. Quando eu digo crente, querem, se dizem, mas não aceitam a palavra da verdade. Então existe um julgamento para todos. Para todos, não importa quem seja. Que ouviu a palavra, compreendeu, entendeu e desprezou. Abandonaram, não aceitaram. Então existe um juízo contra essas pessoas. Como a palavra diz, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E na continuidade do versículo, capítulo 1, verso 29, vai nos dizer quais são essas coisas. E a palavra diz assim, estão cheios de todo tipo de injustiça. Perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus. Não têm condições de ser amigos de Deus. Conhecer a verdade, entender a verdade e não aceitar as verdades de Deus. Por isso que a palavra diz inimigos de Deus. E a palavra fala que são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. São esses que ouviram as verdades, compreenderam, entenderam
E a palavra diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. E aí desprezaram o conhecimento de Deus. E a palavra diz que o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticar coisas que não convêm. E estão cheios de todo tipo de injustiça. E no verso 32 nos diz assim, capítulo 1, verso 32 diz assim, e embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. E eles conhecem a sentença de Deus. Eles sabem que vai ter esse julgamento. Eles sabem que vai ter esse juízo. Mas mesmo assim, eles não se incomodam. Por quê? Porque não aceitam as verdades. Não aceitam o amor de Deus. Não aceitam a misericórdia de Deus. Não aceitam aquilo que Jesus Cristo fez por toda a raça humana. Ele morreu na cruz do madeiro, derramou o seu sangue. Para quê? Para nos libertar do pecado. Porque toda a raça humana, ela nasce condenada ao pecado e à morte. Mas quando a gente crê nesta obra que Jesus Cristo fez por todos nós, a palavra diz que nós somos salvos, libertos, justificados e reconciliados com Deus. Estamos livres desse juiz. Estamos livres do julgamento. Estamos livres desse juízo que vai acontecer na vida de todos aqueles que não aceitam a palavra do Senhor. É isso que a palavra nos ensina. E eles entenderam, compreenderam, mas não aceitaram. E a palavra diz, embora conheça a sentença de Deus, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Eles conhecem essa sentença. Eles sabem que eles estão condenados à morte, mas mesmo assim não aceitam, não querem, porque desprezaram a palavra, desprezaram as verdades do Senhor. E preste atenção, igreja abençoada do Senhor, quando a palavra diz que nós somos indesculpáveis, quando a gente julga o outro, quando a gente julga o nosso próximo. Por quê? Capítulo 2, verso 4, vai nos dizer por que é que nós somos indesculpáveis. E a palavra diz assim, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então é por causa disso, igreja. É por causa disso, povo abençoado de Deus, que nós não temos condições nenhuma de julgar o nosso próximo. Porque até o nosso arrependimento vem de Deus. Nós, seres humanos, nós não temos nenhuma capacidade de se arrepender, de perdoar, de não querer praticar essas obras da carne, de não querer viver mais fazendo mal ao nosso próximo, de não querer mais falar mal do nosso próximo. Nós não temos essa capacidade. É o próprio Deus que nos capacita para isso. Por isso que a palavra diz, aquele que se gloriar, se glorie em Cristo, em Deus. Porque nós não temos nenhuma glória. Tudo vem dele, tudo pertence a ele, tudo pertence a Deus. A palavra é muito clara. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então é a bondade de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus que nos leva ao arrependimento, que nos leva a perdoar o nosso próximo, que nos leva a amar o nosso próximo, que nos leva a orar, que nos leva a meditar na sua palavra, que nos leva a amá-lo. Ele próprio nos capacita a isso. Por isso que a palavra é muito clara. Por isso você é indesculpável quando julga o outro, não importando quem você é. Nós não somos nada se não for Jesus Cristo. Nós não somos nada se não for o amor de Deus na nossa vida. Nós não somos nada se não for a misericórdia de Deus em nós. Então nós não podemos ignorar. Se estamos tendo mudança de vida, mudança de pensamento, é porque Deus está nos capacitando para que isso aconteça na nossa vida. Não é mérito nosso, não é porque eu quero, não é porque eu sou boinha, não é porque nós queremos, não é porque nós somos bonzinhos, não. É o próprio Deus nos capacitando para isso. Como a própria palavra diz, ignorando que a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, é que leva você ao arrependimento. É Deus. Tudo é Ele. Tudo pertence a Ele.
Se não for Ele na nossa vida, nós não temos capacidade para nada. Igreja abençoada do Senhor, tome posse da palavra. Compreenda e entenda que tudo que nós fazemos é porque Deus permite. Deus quer assim. É Ele que faz. É Ele que nos dá força e capacidade para perdoar, para amar, para meditar na sua mensagem, na sua palavra, para que a gente possa ser pessoas melhores dia após dia. É Ele que nos tira das obras pecaminosas da carne, porque a sua palavra diz que já fomos lavados, purificados e reconciliados com o nosso Pai. Tome posse desta palavra, igreja, e que esta palavra entre em nossos corações e que possa vir dar muitos e muitos frutos. Amém, igreja abençoada do Senhor.